apresentar primeiro? Pode. Eu vou colocar vocês como apresentadores para ficar mais fácil. O que vocês precisarem passar aí. Você projeta, Alex? Sim, pode deixar que eu projeto. Tá bom. Eu já pus o Alex de apresentador, tá? A hora que vocês quiserem dar início, Alex. Deixa eu perguntar para a turma, pode começar já, pessoal? Alex, o povo tá mudo. Eu acho que pode, mas acho que não falta mais ninguém para entrar. Não falta. Só entraram 12 pessoas. A Laura e o Felipe tá ali, Diego. O Éder. Faltam vários. Tá projetando? Tá. Tá certo. Pessoal, pode começar? Põe um joinha aí, alguma coisa. Pegar a bota. Vamos lá, gente. Eu vou tirar minha imagem para ficar melhor para vocês, tá? Tá certo. Tá, eu não vou abrir a câmera não, porque eu acabei de chegar do hospital, então tô destruída. Bom, eu e a Aline, a gente resolveu fazer um recorte do tema ligações químicas para ser trabalhado em uma sala que tem um aluno com deficiência auditiva. Então, mostrando partes do plano de aula. É uma aula voltada para o primeiro ano do ensino médio. E, na verdade, o planejamento é que ocorra em 2 aulas de 50 minutos. A gente colocou 2 aulas de 50, porque a primeira a gente daria a aula e a outra a gente trabalharia o recurso. Tá, só uma pergunta. Hum. O aluno é deficiente auditivo ou ele é surdo? Deficiente auditivo. Tá, beleza. Aqui a gente tem os objetivos gerais. Introduzir o conteúdo de ligações químicas relacionando com as propriedades da matéria, que vai ser o meu objetivo geral da aula. E os objetivos específicos são estudar as ligações iônicas e regra do octeto, relacionar as ligações covalentes e estrutura de Lewis, identificar as relações entre ligações e propriedades da matéria, e reconhecer como o átomo pode se arranjar de diferentes formas através das ligações químicas. O conteúdo programático, então a gente vai conseguir ver regra do octeto, e a partir da regra do octeto vamos trabalhar a ligação covalente e a polaridade de ligação, que está meio que junto, né? E a geometria molecular, que são conceitos que a gente consegue trabalhar junto, ligação iônica e ligação metálica. Essas forças intermoleculares também vai ser possível trabalhar junto com as ligações covalentes. Pensando na aula em si, primeiro a gente vai fazer a apresentação dos professores do tema da aula, né? Junto com a apresentação dos objetivos. Então, mostrar no começo da aula para os alunos qual que é o objetivo dessas aulas. A introdução será feita pela... A gente vai fazer a introdução do que são as ligações químicas e nada mais é do que a força que age entre os átomos mantendo-os unidos.
desenvolvimento do tema. Aqui primeiro eu vou trabalhar a parte mais conceitual, né? Então eu vou abordar primeiro o conceito de regra do octeto, que está relacionado à estabilidade do átomo, que aí com isso eu consigo trabalhar melhor as teorias de ligações. Então eu vou trabalhar primeiro as ligações covalentes, simples e coordenadas, que ocorrem entre os átomos não metálicos, e com isso eu consigo trabalhar polaridades de ligação, como essas ligações vão influenciar na geometria molecular, e com esse raciocínio a gente vai ver a influência das ligações nas forças moleculares. E ainda com o respaldo da teoria do octeto, a gente vai conseguir desenvolver a teoria das ligações iônicas, que são as ligações iônicas formadas entre metais e ametais, e a formação dos seus compostos. Após o estudo dessas ligações, iniciaremos os estudos das ligações entre metais. Aí, depois que a gente fizer essa introdução do tema, né, que vai ser uma aula expositiva, né, introdutória, a gente vai usar o recurso audiovisual, que é aqueles que fica com as legendas. É legendado que fala, né? Sim. Legendado. E a gente vai pegar ilustrações extraídas da página de busca da internet, né? Aí a gente vai pegar um kit colorido do modelo de química. A gente vai mostrar uma foto dele nos próximos slides, do jeito que ele é. O professor Wellington, ele trabalhou isso comigo em química geral. Aí eu achei muito interessante para poder fazer, trabalhar com o aluno. Pode passar, Alex. Esse recurso também ele é bom, que dá para trabalhar tanto com o aluno que tem a deficiência, né? Ou os outros demais alunos também. Aí a gente pegou uma avaliação de dividir o grupo em quatro alunos, né? E aí, com o tema proposto, né, que a gente fosse dar, eles vão trabalhar para fazer um modelo de ligação química, para eles ter o raciocínio disso, eles utilizariam um material semelhante, que eles vão encontrar de mais fácil acesso, né, mais barato também, que seria a massa de modelar e os palitos, que aí eles podem simular as ligações. E essa atividade é boa, né, a gente colocou como proposta, porque eles vão trabalhar em equipe, aí assim eles vão ter relações interpessoal, ajuda mútua, partilha de conhecimentos, enfim. Aí a estratégia do kit seria a alternativa dentro do ensino, para contribuir com o conteúdo todo. Que aí o aluno ele vai ter uma compreensão maior, né, mais formada da imagem do que é uma ligação e os métodos. Pode passar, Alex. Aí aqui a gente colocou um slide expositivo, né, do que seria a explicação para eles, mais ou menos, do que seria a teoria do octeto, a ligação iônica, covalente, e isso tudo a gente ia trabalhar dentro da sala de aula, todos eles com imagens. A nossa ideia é utilizar um pouco além das imagens do que geralmente a gente pensa numa aula convencional. Então a gente iria pegar essa aula comum e trabalhar bastante com a questão visual, para tentar melhorar o entendimento desse aluno que tem essa limitação de audição, mas também vai ajudar todos os outros alunos, né? Trabalhando melhor a questão visual. Aqui mais para frente a gente vai mostrar alguns exemplos. Mesmo porque, né, a gente tem que lembrar que esses alunos com surdez, com deficiência auditiva, eles chegam muitas vezes no ensino médio sem conhecimento de língua portuguesa. Esse é realmente um então, problema. O que está escrito no slide para ele não faz sentido, porque ele não tem conhecimento. Sim, mas aí a gente coloca o slide e vai estar explicando para ele junto com o recurso didático. Certo. Uhum. Acho que o próximo é do recurso, não é? Aqui.
Sim. Isso. Aqui, eu acho que depois um outro também. Porque aqui a gente coloca, ó, tá vendo que na segunda imagem tem as bolinhas de massa de modelar, representando Os elementos. os elementos. Aí a forma como, tipo, cada um se ligando e a formação deles. E ali do lado é o kit colorido que a gente falou. Mas eu acho que a próxima imagem, eu acho que é a próxima, Alex, que Sim. vai dar isso Aqui. lá. Ela vai dar maior entendimento. Esse é o Aqui material que o Wellington usa com vocês, não é? Isso, Sim. o Wellington usou comigo em Química Geral. Eu acho que o pessoal não, porque eles fizeram com outro professor. Eu fiz depois. Tá. Mas o interessante é o seguinte, é que vamos supor que a gente trabalha numa escola que não tem esse suporte, não tem esse kit. Qual não que é a é kit barato. alternativa? Isso. Qual que é a alternativa de baixo custo? Massinha de modelar e palito. Então, assim, se tiver esse kit à disposição, fica mais fácil, mas se não tiver, a gente consegue trabalhar o mesmo conceito, fazer essa mesma dinâmica com material de baixo custo. Então a ideia é essa. Se acaso o aluno quiser também ir além, também, né, ele pode pegar as bolinhas de isopor. Bolinha de isopor e canudo também, poder fazer e também dar o mesmo resultado. Então a gente vai dar essas opções para, né? E esse kit não é caro, não, Tati. A gente estava pesquisando ontem. Assim, para nós, não a gente é não assim. achou caro, né? 150 é o valor dele. Então, mas imagina numa escola. Isso, mas aí a gente Não é sendo acessível. professor, eu acredito que se a gente comprasse e mostrasse dentro da sala de aula e desse como uma explicação e falasse para eles que tem uma possibilidade deles trabalhar a mesma coisa, só que de uma forma mais barata, eu acho que seria até viável assim a gente adquirir para nós e sair espalhando o conhecimento, né? Sim. Certo. Uhum. E a gente também utilizaria muitas imagens para representar essas teorias, como, por exemplo, essa imagem, mas aqui a gente esbarra naquela questão da linguagem. Sim, se fosse levar o pé da letra, de acordo com a LDB, o aluno surdo, ele tem como a primeira língua a Libras, né, e como segunda língua o português escrito, mas infelizmente não é, a gente sabe que não é assim. Mas se caso esse aluno tenha um pouco de conhecimento do português escrito, a gente consegue trabalhar muito bem. E além disso, essas imagens têm bastante figuras ilustrativas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a ilustração de dois átomos, um átomo doando um elétron para o outro. Então, sim, mais para frente a gente tem mais figuras. Aqui seria uma tabela, aqui a questão visual, mas mais de conteúdo. E aqui, novamente, a questão de trabalhar imagens. Então, a gente temos as três ligações, representamos aqui as três ligações com imagens, não necessariamente com a língua escrita, mas sim com a questão visual. Então, a gente tem... E a partir Pode falar. e a partir do recurso didático também, como assim de modelar, a gente consegue fazer com que os alunos, né, então, de modo geral, eles vão conseguir assemelhar o que é um dual, um elétron, o que eles vão estar compartilhando, quando eles vão estar todos eles se agrupando, porque você vai conseguir trabalhar um dentro do outro, sabe? Uhum. É que a gente tem mais uma imagem ilustrativa de um modelo aqui é o modelo de ligação metálica, que aqui a gente trabalha com a questão visual novamente. E aqui seria uma proposta, mas partindo do pressuposto que o aluno ele tem o Certo? português escrito, tem a língua do português escrito fluente. Então a gente conseguiria fazer fugiu o nome agora. Seria mais um recorte, tipo, trabalhar na ligação covalente, iônica e as metálicas, mas mostrando para eles, mostrando mesmo, assim, as setas, como que é a aula em si.
Assim, Tipo assim, mostrando. Eu não entendi. Mostrando o quê? O caminho? Eu não entendi. Isso, mostrando o caminho do que cada um se refere. isso aqui seria como se fosse uma síntese do que a gente fez. Pegar e falar, ó, na metálica, aí a gente volta na imagem. E mostra os conceitos com a imagem e tenta sintetizar nesse organograma, nesse mapa conceitual. Mas a ideia principal que a gente teve é reforçar a questão visual. Se o meu aluno ele tem dificuldade de entender a linguagem escrita e tem dificuldade na linguagem falada, então o que eu consigo trabalhar aqui vai ser a questão visual e nessa segunda atividade da segunda aula, a questão de colocar a mão na massa mesmo, de construir as ligações, os átomos, mesmo que seja ou com material de baixo custo ou com material feito para o ensino. Certo. Eu só quero dar uma complementada aí, só para retomar e para lembrar, o fato dos surdos, eles realmente, conforme a lei, né, que reconhece a língua brasileira de sinais, a primeira língua do surdo é a língua de sinais e a segunda língua É o português escrito. é a língua portuguesa escrita. Então, a gente percebe, tanto o deficiente, o problema não está no aluno, está no sistema. Por quê? O aluno ele só vai aprender a língua portuguesa se ele for fluente em Libras. Então, a gente sabe que nas escolas hoje, muitas vezes nem os profissionais que trabalham dentro das escolas têm o conhecimento, têm a fluência em Libras, né? Normalmente a gente vê que nós já comentei com vocês que são conhecimentos de 30 horas. Então, assim, não tem conhecimento técnico, não tem a base para ensinar esses alunos surdos. Então, o que acontece? Esses alunos surdos, os com deficiência auditiva, muitas vezes, eles também sentem essa dificuldade. Se for uma deficiência auditiva, tem a moderada, ele também vai sentir dificuldade, porque as palavras não vão fazer muito sentido para eles, né? Então, o surdo ele só vai aprender o português mesmo se ele for fluente em Libras. Então, é por isso que o surdo tem tanta dificuldade em compreender, em escrever e compreender a língua portuguesa. É porque vem uma deficiência do sistema lá de trás, né? E não vamos falar que os surdos que estão sendo inseridos nas escolas agora vai acontecer diferente. Não vai acontecer diferente, né? Porque as pessoas ainda não sabem Libras. São poucos os que têm vontade de aprender Libras, né? Para ensinar esses surdos. Então, aí acontece essa deficiência do sistema, né? Sim. E eles acabam sendo bem prejudicados, porque eles precisam da língua portuguesa escrita, conforme a lei mesmo diz, né? Mas a lei não prepara eles para que eles consigam aprender a língua portuguesa. Então, é uma deficiência do sistema. Né? Então, por isso eles têm tanta dificuldade. Mas eu achei bem interessante em questão de vocês fazerem com as massinhas, sabe? Ter esse visual. Aí eu vou falar uma experiência minha, né? A química para o aluno surdo é muito difícil. Então, para vocês, eu acho que pensando em vocês já formados aí, o Alex está terminando agora, está saindo agora já, tem alguns já saindo. Então, se realmente vocês conseguirem esse desafio, tem alguns dicionários de química já, né, com Libras, mas assim, com termos mínimos, né, em relação à química, a gente tem muito pouca coisa de Libras. Eu sei porque eu tô com 2 alunos que vão fazer TCC nessa área, e assim, a gente tá achando muito pouca coisa. Então, assim, é um caminho ainda. Então, as aulas de química, elas vão ter que ser muito bem elaboradas, muito bem... E eu falo isso para todos os tipos de deficiência, tá? Se você pegar um autista, tem coisa aí, o que você não conseguir trazer para o concreto, ele não vai compreender, né? Então, vocês vão ter que criar estratégias muito práticas, pensando assim, se vocês fossem a pessoa com deficiência, porque eu acho que a gente só consegue pensar na melhor maneira de ensinar se a gente se coloca no lugar do outro, né? Então, pensando, ó, se eu sou aluno, como que vai ser o facilitador aí, né, para que eu consiga aprender? Gostei muito do de vocês,
Mas assim, eu acho que agora eu vou dando as dicas, né? Como a gente não teve tanto tempo assim, eu acho que agora eu entro mais para ir finalizando cada apresentação e dando algumas dicas, porque vocês estão terminando, né? Vocês estão saindo aí. Eu falo que eu não tenho a receita pronta para ensinar o aluno, qualquer aluno com deficiência, mas eu parto do sentido que, a partir do momento que eu estou disposta a adaptar a minha aula ao aluno com deficiência, já é meio caminho andado, né? E aí, pode Uma falar. coisa que eu não falei, que é bastante interessante, assim, não só nesse conceito do aluno com deficiência auditiva, é considerar Eu cada caí. aluno especificamente. Acho que a Tati caiu. Foi. Voltei. Eu tinha caído. Eu caí Voltou? e voltei. Uhum. Pode Então, falar. o que eu estava falando é o seguinte, aqui a gente fez uma aula meio que genérica, mas o ideal é a gente trabalhar com cada aluno especificamente. Eu vou dar aula naquela escola, naquela sala, vai ter aquele aluno A, sim. Então eu tenho que montar a aula pensando especificamente naquela pessoa. Aqui nesse exercício a gente não consegue sim, ser tão preciso. Então acho que seria assim, quando a gente for atuar e tiver essa situação, tem que fazer muito bem pensado justamente para aquela pessoa. E E a para gente isso a gente precisa conhecer aquela pessoa especificamente para conseguir ter um resultado melhor e não uma fórmula genérica. Uhum. Sim. Pode falar, Aline. E pensamos também não só diretamente nele, mas de uma forma que ele também se insira sinta parte dentro da sala de aula, sabe? Porque é uma forma que dá para ele trabalhar com ele sozinho, mas dá para ele trabalhar em conjunto, sabe? Então Ele se sinta realmente incluído. Isso, exato. A gente também conversando, a gente pensou em todas essas possibilidades. Excelente. E aí vocês vão ver que na prática essas estratégias para esses alunos eles vão ser facilitadores para os outros alunos. Isso. Porque vamos e venhamos, gente, química não é fácil. É que vocês gostam, eu acho que para vocês fica mais fácil, mas para quem não tem esse domínio é muito difícil, né? Então aí vai ser um método bem mais um facilitador até para os alunos aí ditos normais para o aprendizado. Muito Tá obrigada. certo.